Oi, gente, boa noite. Então, hoje vamos conversar sobre um assunto que eu considero bem interessante. Na verdade, a gente já conversou em outros vídeos aí, mais ou menos sobre esse tema, mas não com essa abordagem que eu pretendo fazer hoje. É sobre doenças e curas, certo? Bom, gente, todos nós, sem exceção, quando reencarnamos, dentro da ótica do Espiritismo, quando nós reencarnamos, a gente sempre vem para o plano físico com o propósito de crescer, de se melhorar, de evoluir e de, através das experiências de vida, ir resgatando, né, principalmente débitos de questões de vidas passadas. E muitas vezes nós, no momento da nossa planificação reencarnatória, na grande maioria das vezes, quando acontece de termos aí de virmos para o plano físico e lá pelas tantas ou aparecer uma doença muito grave, nós desenvolvermos uma doença muito grave, ou já nascemos, né, com a tal da doença grave, né? E nem sempre a questão da doença está ligada com um processo de somatização, né? Então, o meu emocional tá tão bagunçado e eu termino jogando todo o peso energético, vou sobrecarregando ali os meus corpos energéticos e termino jogando, né? Vai vazando para o meu corpo físico e aí eu fabrico alguma doença. Muitas vezes isso acontece sim, e acontece com muita frequência com muitas pessoas. Mas há outros casos de doenças, né, que o espírito, ao reencarnar, ou reencarna e imediatamente as doenças já se apresentam, né, ou depois de alguns anos de vida no plano físico, a doença aparece aparentemente do nada, se manifesta como, puxa vida, não tinha nada, como é que isso apareceu? Muitas vezes isso foi traçado antes da reencarnação como, digamos assim, colocado lá na sua planificação reencarnatória que você, né, escolheu, né, escolho, desejo passar por uma doença como processo aí de um resgate meu, né, para um processo de crescimento, né, com o propósito de trabalhar a minha resignação, a minha aceitação, né. Pode parecer uma coisa meio maluca, mas é assim mesmo que acontece. E muitas vezes, quando nos deparamos com doenças muito graves, e isso a gente tem muito contato lá com relação aos irmãos que nós atendemos. Muitas vezes são doenças muito graves, né? E muitas dessas doenças, através dos tratamentos energéticos que acontecem, das cirurgias espirituais que acontecem, a pessoa passa a ter uma melhor qualidade de vida, naturalmente, casando o tratamento energético e espiritual, casando esse tratamento com os tratamentos do plano físico, certo? Jamais um tratamento do plano físico pode ser abandonado porque você começou a fazer, ou a pessoa começou a fazer um tratamento de uma cirurgia espiritual, uma cirurgia, uma terapia energética. Jamais o tratamento físico pode ser abandonado, certo? Os tratamentos são casados, ou seja, um vai complementar o outro. O tratamento, a cirurgia espiritual, o tratamento energético vai trazer um suporte para que aquele irmão que enfrenta a doença no plano físico, né,
é que ele tenha uma melhor qualidade de vida, que ele suporte de forma mais satisfatória, muitas vezes tratamentos que são agressivos, mas que são necessários também do plano físico. Mas o que eu quero dizer, conversar e comentar com vocês hoje é o seguinte, é que muitas vezes quando a pessoa enfrenta doenças graves e que nos buscam para auxiliar, né, nos seus tratamentos, muitas vezes as pessoas não se conectam com uma determinada questão que é muito importante. Muitas vezes a doença é a cura, representa a cura para aquele espírito. Aí você pode me dizer, puxa vida, Cláudia, você tá doida? Como que a doença vai ser a cura para o meu espírito? Gente, quando a gente atravessa questões com a nossa saúde, normalmente nós ficamos muito fragilizados, muito mexidos, mas ao mesmo tempo a gente enfrenta tantas coisas que a gente vai tendo uma expansão de percepções e uma expansão de necessidades do nosso ser, que são muitas vezes tão importantes e que talvez, se eu não passasse por uma dificuldade, uma doença a nível de plano físico nessa existência, uma doença mais grave, talvez o meu espírito que está habitando aquele corpo fragilizado, talvez o meu espírito não parasse para pensar e para refletir num nível mais interno das reais necessidades do meu espírito em questão ali, desse espírito que está atravessando essa dificuldade que a gente está falando, né? Então, meus queridos, muitas vezes a doença pode ser a porta para uma libertação, para uma elevação, para um trabalho de aprimoramento muito especial para aquele espírito. Então, talvez, não que esse espírito encarnado não possa vir a curar a sua doença. Muitas vezes, e uma boa quantidade de vezes, isso acontece. Mas é muito importante que toda pessoa que enfrenta doenças graves, que ela trabalhe em si a questão da aceitação. Todas as vezes que a gente aceita os nossos processos, as nossas doenças físicas, as nossas limitações físicas motivadas por doenças, todas as vezes que a gente aceita e que a gente acolhe aquele tremendo desconforto, aquilo ali passa a doer menos, passa a incomodar menos. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já atravessamos algum tipo de doença, algum tipo de limitação física, algum tipo de situação que nos privou, né, do ir e vir, de situações que nos terminaram nos colocando à prova, né? E com certeza todas as vezes que a gente aceita, que a gente acolhe aquela situação, aí a gente começa a curar internamente. E talvez essa cura seja tão importante que a gente não consiga sequer dimensionar a extensão dessa cura, porque essa cura vai refletir para o nosso espírito, não só no momento presente, mas para os nossos momentos futuros, para as nossas próximas vidas. Então, que a gente consiga incorporar e entender que muitas vezes a doença
é e pode ser e representar a cura, uma cura mais elevada, num nível mais sublime para o nosso espírito. Mas ainda assim, eu desejo que todos aqueles irmãos que estejam atravessando problemas graves de saúde, que possam sim alcançar a cura física, a cura energética e a cura espiritual. Desejo que todos vocês na noite de hoje possam ter uma noite abençoada, uma noite tranquila, de muita paz e muito amor. Que assim seja.